Olá! No vídeo anterior eu dei uma dica prática sobre como começar uma auditoria, caso você seja um auditor iniciante ou você esteja começando a auditar a sua própria organização ou vá fazer uma auditoria de fornecedor pelas primeiras vezes. Bom, hoje eu quero dar uma dica sobre como montar o restante do plano, ou o plano inteiro, certo? Então, lembrando que ao se planejar uma auditoria, se começa fazendo esse plano, porque você precisa comunicar ao auditado, e isso organiza como uma agenda mesmo, com os horários, com os processos que vão ser auditados, quem são as pessoas que vão responder. Portanto, os auditados, os responsáveis pelos processos auditados, quem serão os auditores, caso seja mais de um auditor que vá realizar essa auditoria, os locais, enfim, isso tudo organiza como uma agenda e comunica a todos qual é o programa, o que foi planejado, certo? Bom, então a primeira dica eu já falei no vídeo anterior, que é começar auditando o sistema de gestão. E eu não vou repetir aqui, vou deixar o link aqui para você olhar lá. Então começa auditando o sistema de gestão. Depois, então, coloca por primeiro, por prioridade, auditar o projeto do produto, se existir, porque aí você vai saber como foi montado, qual é a especificação, desde a ficha técnica do produto. Começa então auditando o estudo APPCC, que é o estudo Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que corresponde ao projeto de segurança de alimentos, ou seja, para aquele produto que foi especificado, que foi montado um projeto, quais são os pontos de controle de segurança de alimentos. Então você vai saber logo de cara como ele foi montado, vai poder acompanhar a análise de perigos, vai poder ver como foram classificadas as etapas do fluxograma em PCC, PPRO, vai poder eventualmente conhecer o fluxograma de produção, que é uma ferramenta super legal de levar junto o fluxograma na hora de auditar na produção, porque você só vai seguindo a sequência, isso facilita. Então começa auditando o estudo da PPCC, porque você aí já vai saber quais são os PCCs, os pontos críticos de controle existentes, quais são os PPRO, os programas de pré-requisitos operacionais, que são os pontos de controle mais importantes de todo o processo, que vão ser vão ser conclusão do estudo de APPCC. E também, na sequência, já audita a validação das medidas de controle desses PCC e PPRO. Já pede para olhar os estudos de validação para saber se todas as medidas foram confirmadas com esses estudos, o que resultaram os estudos, se se todos os estudos foram feitos, se tem estudo em andamento, qual é a situação? Já vê agora, certo? Só então é que você vai auditar a aquisição, porque existem especificações de aquisição que são resultado do estudo da PPCC. Ele vai dizer quais são os materiais críticos, não críticos, vai dizer como comprar superfícies críticas, superfícies de contato, que são os equipamentos, os materiais onde o produto passa em contato. Então, quais são as especificações que caíram lá na PPCC, você já consegue ver depois. E depois, então, a produção, que o estudo da PPCC especificou os pontos de controle, os PCCs, PPROs, e eles vão cair lá na produção. Então, o pessoal lá deve estar controlando, deve ter as instruções de trabalho, os formulários, contendo todo o sistema de monitoramento e os parâmetros de controle. Então, aí você tem condições de encaixar nessa sequência. Para auditar as boas práticas de fabricação, ou seja, os assuntos de boas práticas, diversos assuntos, cerca de 8 assuntos, aí vai variar, porque você, dependendo do tamanho da organização auditada, se ela é pequena ou grande, e se você tem tempo, quanto tempo você tem para auditar, para coletar amostras de boas práticas, coletar evidências. Então, das duas, uma, ou você vai programar uma visita na fábrica, em toda a instalação, só para coletar evidências de boas práticas, ver isso na prática, ou você pode fazer concomitante ao processo de produção. Isso se a empresa for pequena, se ela permitir, se a complexidade da empresa permitir que se audite junto com o processo de produção. Então, numa visita à empresa ou auditando o processo de produção, você já consegue olhar os itens de boas práticas. E olha, eu digo para vocês, depois que a gente começa a fazer isso, a gente fica calejada. Então não precisa assim de muito tempo para
para conseguir reparar, observar em diversos detalhes, porque você acumula bastante experiência nisso rapidamente. Então, indo para a fábrica, numa visita específica, ou indo para a fábrica auditar a produção, você já consegue coletar evidências de instrumentos de monitoramento para auditar lá no processo de gestão de recursos de monitoramento ou calibração, verificação, dependendo como você está chamando esse processo ou como seu auditado chama ele. Coleta amostras para a higiene da indústria, porque você já consegue ver procedimentos de limpeza, formulários, o que está sendo controlado nas áreas produtivas. Higiene do manipulador como? Olhando os operadores, observando como eles estão usando os uniformes, como eles estão usando, se retirar adornos, como estão usando toucas, qual é o comportamento de higiene. Isso é tudo observando ao longo da sua visita e das suas entrevistas no interior das áreas de processamento. O controle de pragas, você pode coletar algumas iscas ao longo da sua rota de auditoria, pode coletar algumas iscas para serem verificadas no horário que foi destinado para esse procedimento. Pessoas, coletar amostras de cargos de pessoas para verificar nos recursos humanos se essas pessoas têm a competência requerida para o cargo que ocupam. Amostras de rastreabilidade, então, por exemplo, que lotes estão rodando no dia? Esses lotes podem servir como amostra para você fazer uma trilha de auditoria de rastreabilidade ou fornecer essa amostra para um colega auditor que esteja auditando. Amostras para manutenção, quais são os equipamentos mais críticos, aqueles equipamentos do processo, das etapas mais críticas, ou aqueles equipamentos que são únicos e essenciais, que se quebrar para a fábrica, para a produção. Contaminação cruzada e alergênicos. Então, se existe alguma evidência de contaminação cruzada ao longo da sua visita, ao longo da sua trilha. E existem também aqueles processos que são coringa. Por quê? Porque você pode encaixá-los tanto antes quanto depois dessa visita à fábrica. Aí é uma questão assim de encaixe no plano, né? Aí é uma arte, você tem que fazer ajustes e arranjos de modo a conseguir cumprir todos os requisitos que precisam ser auditados no tempo que foi previsto, disponível para isso, certo? Então, os processos assim, coringa podem ser assim, os agentes tóxicos, a potabilidade de água, a própria manutenção, os próprios recursos de monitoramento, os instrumentos para serem calibrados ou verificados. O recurso humanos é melhor após, melhor no final, mas nada impede que seja antes. Recolhimento e rastreabilidade, ou recolhimento. Contaminação cruzada e alergênicos. Como eu falei, coringa, pode ser antes ou depois e vai depender assim desse encaixe para caber no tempo que você tem disponível e na equipe auditora que você tem disponível. Montar esse plano, com o passar do tempo você vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais segurança, vai vendo que funciona melhor para você, para sua equipe e todos os arranjos são apropriados para que seja cumprido o programa, cumprido o tempo, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu like, te inscreve aqui no canal, seu conhecimento vai aumentar muito. Deixa teus comentários, pode ser que quem sabe eu faça um vídeo para responder isso, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.